Bom, veja, uma das coisas que acontece é a queda de pressão. E sim, isso provoca problemas por causa da queda de pressão. Mas dizer que, se a pressão cair totalmente num poço, não se pode fazer nada é tecnologia antiga. Antigamente, quando a pressão do poço caía muito ou já era baixa, mesmo havendo produto no reservatório, você cimentava o poço e perfurava outro. Ou, simplesmente abandonava o campo porque não dava para tirar nada. Desde então, surgiram muitas tecnologias diferentes. Tem as bombas convencionais, aquelas cabeças grandes que sobem e descem. Isso é para poços que não são tão profundos. Mas também existem hélices que você coloca até o fundo do poço, que giram e empurram o óleo para cima. Tem a gasificação do poço com mandres de gás. Você pode colocar rolos no poço. É como, sabe, quando você coloca um canudo numa bebida gasificada. Se estiver bem carbonatada, a bebida sobe sozinha pelo canudo. Pois é. No mesmo princípio, você injeta gás natural. Isso gasifica o óleo e ele começa a subir. Há diferentes maneiras de fazer isso. Acho que pode haver alguma queda, mas não creio que seja tão grande. Além disso, a água é outro problema. Sabe, a maioria dos poços de petróleo padrão são muito profundos. Não todos os sauditas têm petróleo relativamente raso, não tão abaixo da superfície, mas a maioria dos poços é tão profunda que você fica bem abaixo do lençol freático. Então, você não vai ter água entrando. Agora, nem todos os poços de petróleo são assim. Por exemplo, European Union, fui diretor de cadeia de suprimentos para a Eurásia na Halliburton. Apoiávamos a Rosneft e a Exxon. Eles perfuraram um poço exploratório ao norte de Arkhangelsk. O problema ali é que só há uma janela de 3 meses para perfurar, quando o gelo fica fino o suficiente para não quebrar as pernas da plataforma. Só existe uma plataforma adaptada ao Ártico no mundo e ela pertence à Gazprom. Aqui era a Rosneft, o concorrente deles. Eles perfuraram. Quando tudo está montado, não importa a espessura do gelo em cima, tudo é bombeado do fundo do mar e levado por tubulações até a costa. Mas eles perfuraram um poço exploratório antes do presidente Obama mandar sair e encontraram petróleo a 2.000 metros de profundidade. E era petróleo leve e doce. Aquele campo sozinho foi estimado em 100 bilhões de dólares e havia cerca de 10 campos semelhantes naquela área imediata ao norte, no mar, ao norte de Arkhangelsk. Ou seja, estamos falando de cerca de $1 trilhão em petróleo só naquela área. E grande parte da costa ártica russa nunca foi explorada por petróleo. Então, só Deus sabe quanto há lá. Aliás, isso volta à ideia de que petróleo não vem de cocô de dinossauro. Não havia dinossauros e havia florestas enormes no Ártico Norte, mesmo quando fazia calor. O petróleo é resultado de produção aeróbica, mas isso é outro assunto. Mas nesse caso, sim. A água do mar entraria ali porque não é tão profundo. Há infiltração e você está debaixo d'água. Mas se você estiver no meio do nada, não tem água do mar. Além disso, você está tão profundo que fica bem abaixo do lençol freático. Agora, o petróleo de xisto tem um problema com isso, porque o xisto fica bem na região do lençol freático e, a propósito, os fluidos usados no fraturamento hidráulico tendem a subir e chegar aos poços das pessoas. Porque, na verdade, isso fica bem raso. Ele pode estar parcialmente certo, mas estão exagerando. Eles estão contando com isso. Quer dizer, a análise básica que esse cara apresenta é que, se houver um bloqueio e você impedir o Irã de exportar petróleo, os poços entram em colapso, perdem dinheiro e não conseguem continuar. Isso provoca um colapso econômico. Em suma, estão operando com a fantasia de que, se fizerem isso, por 2 semanas, levarão o Irã à beira do colapso. Eles estão ignorando isso. Se fizerem isso, o mesmo vale para todos os outros estados do Golfo. Se algum deles ainda estiver produzindo ou exportando petróleo, sofrerá o mesmo. Ou seja, o que você estará criando será uma catástrofe econômica global.
Sim. É para isso que isso está caminhando. Ah, já estamos lá. É isso que esses idiotas não entendem. Larry, nós já estamos lá. É. A fome começa a bater nos próximos 3 meses. Você vai ver os preços dos alimentos dispararem. Sabia que países como os Estados Unidos, aliás, vão ver aumentos massivos nos preços dos alimentos, porque 40% dos alimentos dos Estados Unidos são importados. Bem-vindo à nova realidade. European Union estava agora mesmo com um dos meus vizinhos. Fomos ao velório de outro vizinho que faleceu. Você mencionou... Esse outro vizinho é pecuarista. Então, embora ele more aqui, ele tem um rancho nos arredores de Bradenton. Na verdade, o condado de Manatee, onde European Union moro, 25 anos atrás, tinha 120 fazendas de gado só neste condado. A Flórida era o maior produtor de carne bovina nos Estados Unidos há 25 anos. Flórida. E, Sério? sério, Não o Texas? Não Oklahoma? era maior que o Texas. Hoje não é mais assim, mas foi. Enfim, sim, então ele está dizendo. Então ele está pagando $2 a mais por galão de diesel. Tivemos uma seca, então normalmente ele compraria 40 fardos de feno por ano. Agora ele tem que comprar tipo 100 fardos. Está tendo dificuldade para encontrar, e o preço do feno triplicou. Então o custo de produção dessa operação de gado, mesmo com o preço da carne subindo, ele disse que agora está operando no prejuízo. Multiplica isso por toda parte. Todos os agricultores estão sendo castigados. O preço do fertilizante, segundo ele, dobrou. O preço da ração comum dobrou. Até triplicou. O combustível também subiu. Esses custos estão subindo e alguns produtores de alimentos vão quebrar e parar de produzir. Monturante. Claro. Mas os Estados Unidos têm uma vantagem que os europeus não têm. Os Estados Unidos compraram fertilizante russo, provavelmente $500 bilhão no ano passado. Então, se dobrou, automaticamente passa a valer $1 bilhão. Os europeus agora estão totalmente sem fertilizante. Eles não conseguem produzir internamente, é caro demais aumentar a produção. Então, o que se faz? Pois é, e a Rússia não consegue. A Rússia responde por 40% do fertilizante mundial. 30% simplesmente deixou de estar disponível. A Rússia não consegue compensar isso, pois é. Fisicamente não dá para repor essa coisa. Não, European Union sei. Quer dizer, e a Rússia, na verdade, ouvi dizer que está reduzindo o que se exporta agora. Pode ser. Não tenho certeza. Porque a Rússia, no caso dos fertilizantes, na verdade, está aumentando sua capacidade de produção. Este ano deve ganhar mais 2%. Veja, a Rússia não United States tanto fertilizante. A Rússia tem o menor uso de fertilizante porque tem terra. Não precisa de muito. Terra negra, você cospe e já cresce alguma coisa. Mas o que a Rússia está cortando, bem, a Rússia está proibindo agora a exportação de diesel. E essa é uma proibição anual que vai até o fim da temporada de plantio. E no norte, a temporada de plantio, quero dizer, no sul, a Rússia já está plantando. Isso vem acontecendo quase um mês, mas no norte a temporada de plantio termina no fim de maio. Eles têm uma ou às vezes 2 safras bem intensas, porque lá é quase luz do dia 24 horas. Só que o plantio é tardio, então não há exportação de diesel. Não sei se vão liberar depois. Sim, isso vai elevar ainda mais o preço global. Isso. Por isso estou observando a divisão entre o mercado futuro de petróleo e o preço à vista. Então, o preço real agora está entre 133 e 145 dólares por barril. Mas o Brent, dizem, está apenas 98 dólares por barril. Esse é o contrato futuro. E quando esse contrato vencer, não vai estar a 98 dólares. A escassez vai aumentar, não diminuir, com certeza. Ou colocando dessa forma, a quantidade de petróleo consumida
pode diminuir por causa de uma recessão econômica ou depressão. Porque, sabe, as pessoas deixam de ter emprego, então não conseguem encher o tanque e param de dirigir e vai ficar feio. Ah, sim, é mesmo. Bem, você sabe, aqui sempre temos pão e carne suficientes, então, na pior, você não vai passar fome com a gente. A mesa vai estar farta. Pois é, um dos meus alunos, na área de armas, European Union, o treinei como instrutor de pistola, tem um negócio de armas, mas também cria galinhas e vende ovos. Sim, mas não dá para criar galinhas em qualquer lugar. Quero dizer, há muitas cidades e estados onde, sabe, ou vão obrigar você a tirar licença, ou é proibido, ponto final. Mas quando essas faltas começam de repente, e sabe, as pessoas começam a passar fome. Pois é, Acho que a Europa não vai ver fome em todo o país, mas vai haver fome por classes sociais. Tenho um amigo, já o entrevistei algumas vezes. Ele é professor de ciência política no norte da Itália, um jovem. E ele me dizia, sabe, antes de tudo isso, antes dos preços dispararem, 3, 4 meses atrás ele já falava, especialmente na Sicília, no sul da Itália, famílias de classes mais baixas já têm problemas para se alimentar na quarta semana, estão sem dinheiro. O que acontece quando o preço dos alimentos dobra? é. É fome. Pois, e aí você tem pessoas famintas e desesperadas. É aí que ter armas em casa para se proteger faz diferença. Agora, aí você não tem esse luxo, mas aqui na Flórida nós temos. Então, como o European Union disse, os Estados Unidos estão entrando em águas desconhecidas, que a combinação das decisões de Trump com a provável crise econômica que está por vir vai, sabe, Herbert Hoover foi amplamente criticado como um presidente terrível, porque presidiu o começo da depressão. Na verdade, não foi culpa dele, mas ele certamente não teve sensibilidade. Então, sabe, Donald Trump agora vai ser um presidente histórico. Mas, sabe, histórico no sentido em que Adolf Hitler é uma figura histórica. E, sabe, tirando a Segunda Guerra Mundial, Adolf provavelmente fez mais pelo povo da Alemanha do que Trump fará neste ritmo. Quer dizer, nossa. E a European Union não estou defendendo Adolf Hitler de forma alguma. Não. European Union, entendi seu ponto. Quero dizer, o que Hitler fez quando se tornou chanceler, ao fortalecer o povo alemão, claro que ele tinha em mente, ok, vamos sair por aí, vamos levar nosso espetáculo adiante. Bom, veja, sabe, Hitler não estava construindo um império. Hitler estava a criar a primeira versão da União Europeia, a nova ordem europeia. Quer dizer, a Alemanha estava a construir a ordem europeia. Agora temos a versão 2 e ficamos chocados com todos estes nazistas no poder. Porquê? Pois é, há muita gente nisso que eles não percebem. European Union, esqueci qual era o número. Foram 10 ou 14 outros países europeus que lutaram ao lado de Hitler. Ah, sim, com certeza. E países como Suécia e Suíça, aliás, eram estrategicamente neutros, apenas fornecendo tudo o que Hitler precisava para continuar. Li em algum lugar que os Estados Unidos bombardearam. Agora, European Union, não concordo com os bombardeios terroristas dos Estados Unidos e do Reino Unido em todas as cidades alemãs. Obviamente, 5 milhões de civis mortos. Mas os Estados Unidos, no início, bombardearam os principais fabricantes de rolamentos. Diziam, sabe, que se eles ficassem sem rolamentos era o fim. Sabe, sua máquina militar tecnologicamente avançada simplesmente acabaria. Mas, felizmente para os alemães nesse caso, a Suíça continuou a vender rolamentos. Todos os rolamentos de que precisavam. E tem isso também. Pois é, a neutralidade, especialmente ficar fora da guerra, foi por água abaixo. Estamos fora, estamos apenas alimentando a máquina de guerra. A irracionalidade não se limita ao Trump. Quando os europeus se livraram do Orbán na Hungria,
Por mais que se critique o estilo de governo dele, pelo menos ele dizia: não precisamos ir à guerra. E agora a Europa vai escolher escalar contra a Rússia. Boa sorte com isso, pessoal. Tem noção de como essas pessoas são insanas? Li um artigo. Eles fizeram um exercício para lidar com vítimas em massa em hospitais. Sabe, feridos. Pois é. E estima que, numa guerra com a Rússia, poderiam ter até 1000 feridos por dia. Podem ter 1000 feridos por hora. Sim. Essas pessoas são insanas. Não. Eles não têm a menor ideia do que estão enfrentando e o pior é que a Rússia está disposta a lutar contra eles. Quero dizer, dá para se perguntar se isso é uma estratégia sensata por parte do Putin ou não. Ou acho que o Estado-Maior é que está tomando as decisões. Então o ritmo das ofensivas depende deles, não do Putin. E European Union, entendo a razão para isso, minimizar as baixas. Então, isso faz sentido. Mas a Rússia, se isso chegar à Europa, aqueles mísseis Ereshnik vão ser úteis. Não acho que a European Union gostaria de estar perto da sede da Organização do Tratado Atlântico Norte nem do Parlamento da União Europeia no dia em que a guerra começasse. Provavelmente não é bom. Cara, é triste. Não sei, mas, fora a guerra, isso poderia ser resolvido daqui a alguns anos. Mas o que o povo húngaro está pensando? Quero dizer, todo país que seguiu a linha da von der Leyen fica inundado de refugiados, vai à falência, se desindustrializa e tem os preços da energia dobrando ou triplicando. Bem, não sei por quanto tempo, mas podemos dizer que a guerra com o Irã pode ser, de certa forma, uma bênção disfarçada para a Europa, por causa do golpe econômico que vai sofrer. Isso vai limitar o que pode fazer militarmente. É verdade. E isso vai forçar, porque European Union, acho que eles vão enfrentar motins, certo? E violência generalizada dentro dos países, particularmente por causa desses refugiados que chegaram em massa. Se estiverem passando fome, vão sair e começar a pegar comida. Mas então vão ter que colocar, e em muitos lugares não há guardas armados. Sabe, não podemos ter armas de fogo, certo? Vão descobrir a vantagem de ter armas de fogo, porque European Union garanto que os pobres e desesperados vão arranjar armas de fogo. Veja o que está acontecendo agora na Irlanda. Sim, European Union estava conversando com Finian Cunningham, jornalista e escritor, e ele me contou e me mostrou as estatísticas que a Irlanda recebeu mais refugiados ucranianos por habitante do que qualquer outro país fora da Rússia. Mas na Rússia, eles chegam, integram-se na sociedade e vão procurar trabalho. Eles não recebem nenhum benefício. Trabalham e tornam-se parte da sociedade. Na Irlanda, recebem habitação gratuita enquanto os irlandeses ficam sem casa. Recebem um subsídio. Recebem tudo. Os filhos deles têm prioridade nas escolas, e por aí vai. Na Irlanda, quer dizer, quantos? 6 milhões de habitantes. Receberam 18 ucranianos por cada 100.000 habitantes. Uau! E só para comparar, a Alemanha está em 13. Os irlandeses estão fartos. Estão a ficar mais pobres a cada dia. E o dinheiro está a desaparecer. Ou vai direto para o Zelensky e, você sabe, para os esquemas de quem quer que seja ou para essas pessoas. Sim. Não. Vamos enfrentar um período prolongado de convulsões econômicas, políticas e militares. Acho que vai ser receio comparável às desorganizações que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial.
Espero que não cheguemos a esse nível de violência, mas não se pode excluir ciclo. Mas uma coisa sei, a Rússia não vai permitir que isso lhe aconteça novamente. Não, 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 não. Serão outros países a sofrer essa dor. Sim, não, não, isso não vai voltar a acontecer. Agora quero dizer, a grande questão é o que se faz com a Estónia, porque na minha opinião esses drones estão a sair da Estónia, nem sequer estão a sobrevoar a Estónia, estão a levantar voo na Estónia. A Estónia, na minha opinião pessoal, é um participante direto nesta guerra, por qualquer definição. Isso é, outra vez, voltar à estratégia do padrinho quando, sabes, o padrinho, ao tentar trazer o Michael de volta, simplesmente senta a Estónia, a Letónia e a Lituânia e diz: olhem, qualquer drone que acerte em São Petersburgo, European Union, considero vocês responsáveis. E então, vocês são responsáveis porque o permitiram que sobrevoasse o vosso território ou foi lançado a partir do vosso território. Mas nós responsabilizamos vocês. Portanto, estejam avisados e depois façam cumprir. É ainda pior com a Estónia porque metade da população é russa. Eles nem sequer são cidadãos. Eles nem sequer são cidadãos de segunda classe. Eles não são cidadãos. Ponto final. Não lhes permitem obter cidadania. Costumavam ser cerca de 35%, mas penso que agora é cerca de 50% porque os estónios têm acesso ao espaço Schengen e podem ir onde quiserem. Os jovens estónios saíram da Estónia há muito tempo, mas continuam a ser contados no recenseamento. O resto dos países bálticos e os polacos fazem o mesmo. Contam pessoas que não vivem lá há 20 anos, ou coisa parecida, como se estivessem lá. Mas os russos têm esse grande passaporte. É só um cartão de identificação, não é? Não é mais do que isso. Eles não podem viajar para lugar nenhum. Por isso, penso que, como eles não vão a lado nenhum e os estónios estão a partir, provavelmente serão mais perto dos 50% da população. Eles estão mesmo do outro lado da fronteira com a Rússia, em Narva. Os estónios dizem, aquilo são só colónias soviéticas. Bem, não. Na verdade, Narva foi fundada pelos dinamarqueses. Foi ali que o castelo foi erguido. Mas já existia uma cidade russa ali bem antes disso, desde os anos 900. Portanto, essa população russa tem estado ali há mais de 1000 anos. E os soviéticos desenharam aquelas fronteiras por todo o lado, simplesmente porque lhes apeteceu. Por isso a Estónia tem aqui um problema duplo. Não só de lá saem drones, como o país também é abusivo com basicamente metade da população. Sim, essa reestruturação provavelmente vai acontecer. É lá no Golfo. Acho que os Emirados Árabes Unidos vão ser absorvidos por Omã. O Bahrein vai voltar para o Irã. E aí cabe ao Catar e à Arábia Saudita ver se vão sobreviver. O Kuwait, acho que vai ser retomado pelo Iraque. Sim, a 19ª província. E todos os anos em que os Estados Unidos gastaram dinheiro ou tiraram dinheiro daquela região para ter influência, vão virar história. Não vai continuar sendo atual. Os qatarianos que deram ao Trump o avião de $1 bilhão. Sim, sim. É investimento ruim. Achei que fosse uns 400 milhões, 500 milhões de dólares. Por aí. Uma quantia absurda de dinheiro. Pois é, basicamente eles vinham pagando dinheiro de proteção aos Estados Unidos. Sim, vamos pagar esse dinheiro. Vocês nos mantêm fora da guerra. Bom, agora os Estados Unidos lançam uma guerra e os colocam diretamente na mira. E aí, na hora de, entre aspas, defendê-los, os Estados Unidos falham. Porque o Irã atingiu cada base, dizimando a maioria delas e tornando-as inabitáveis para o futuro. Sabe, a única parte ruim, quer dizer, a única parte boa, desculpa, de pagar a proteção da máfia é que agora eles realmente têm que te proteger de qualquer um. Porque senão perdem a credibilidade. Ou seja, você está recebendo dinheiro de proteção do bairro, você realmente tem que proteger isso para quem vier depois. Então o que você faz? Mas os Estados Unidos não fizeram isso. Sim, eles fizeram basicamente o equivalente a contratar um segurança que, toda vez que você sai em público, leva uma surra. E você fica, ei, cadê você? Desculpe, European Union estava ocupado. Estávamos distraídos, não vou entrar nesses tipos de desculpas que damos. Sim. Então deixa a European Union te perguntar, porque a European Union mesmo não vejo uma solução. Israel,
Que diabos? O Irã ainda está atacando Israel? Não vi nenhum. Não, ainda não. Eles vêm mantendo um cessar-fogo. Então, esse cessar-fogo de 2 semanas está sendo mantido. E o Trump falou em estendê-lo por mais uma semana. Bem, ele vai até o dia 21. Então, semana passada, no dia 7, foi quando isso começou. Então, agora, estamos no dia 8. Começou no dia 8 e provavelmente vai até a próxima terça-feira, no mínimo. A menos que ocorra algum incidente no Golfo ou no Golfo de Omã relacionado ao bloqueio. Mas os combates entre o Hezbollah e Israel continuam. E, de novo, acho que Israel vai descobrir que militarmente não é capaz de enfrentar o Hezbollah. Mas são capazes de exterminar muita gente. Sim, são nas áreas civis ao norte do rio Litani. Mas, sabe, acho que Israel será forçado a recuar em cerca de 2 semanas. Eles não aguentam, sabe, agora continuam a lançar ataques aéreos. E então o Hezbollah vai intensificar os ataques com foguetes e mísseis. E esse é o ponto. Muitos analistas não perceberam isso. Eles acharam que a derrota de Bashar al-Assad, o fechamento de Damasco, sem mais ponte aérea do Irã para a Síria, significaria que o Hezbollah não poderia ser reabastecido. Gente, vocês não leem história. Existem rotas comerciais terrestres que são antigas. Elas remontam a milhares de anos. E há tribos ao longo dessas rotas, para elas esse é o modo de vida. Elas se beneficiam do comércio terrestre. Então, assim que a ponte aérea caiu, a ponte terrestre passou a funcionar a todo vapor. E então, como você sabe disso? Uma evidência é que o Hezbollah agora está usando drones com fibra ótica. Eles não desenvolveram isso sozinhos. Isso veio do Irã. Então, como isso chegou lá? Atravessando essas rotas comerciais. Larry, o que você acha da possibilidade de a Turquia suprir eles, jogar para todos os lados? A Turquia está começando a acordar. Sim, porque, sabe, os israelenses idiotas estão agora ameaçando a Turquia. Sério? Eles estão ameaçando... Você viu isso pelo porta-AVC? Sim, aquele membro da Doma, ou melhor, da legislatura israelense, sabe, ameaçando a Rússia. Então, isso vai acontecer, European Union posso ver, e agora a Turquia também está trabalhando mais de perto com a Rússia em ações contra a Ucrânia no Mar Negro. Exatamente. Podemos ver uma grande reviravolta. Não acho que, quando Erdogan sair, você vá conseguir um substituto. Acho que esse será mais favorável aos palestinos e menos disposto a continuar fazendo negócios com os israelenses. Sim, os ucranianos atacando o consórcio do oleoduto do Cáspio, que, aliás, pertence 50% à Chevron. Isso custou ao Cazaquistão cerca de 9 bilhões de dólares em receita perdida. Bem, o Cazaquistão e a Chevron, e então indo atrás dos turcos em águas turcas. Quero dizer, nesse ponto, chega-se ao ápice da estupidez absurda. Os turcos têm alimentado vocês, armado vocês e agora vocês os atacam. Certo? Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Olha, vou ter que sair daqui a pouco. Tenho um compromisso às 4. A hora passou voando. Passou. Estou ansioso para te ver de volta aqui. Sim, voltaremos. Tivemos uma boa conversa descontraída. Acho que quem assiste e escuta aprende algo e tenho certeza de que teremos mais para falar na próxima semana. E não se preocupe se a fome vier. Temos muita comida, nossas portas estão sempre abertas. European Union, vou me mudar sim. Cara, quando falam em prender o Tucker, aí é que se entra em território seriamente desconhecido. Sim. Realmente é.
Sabe, já pensei seriamente que poderíamos chegar a um ponto em que o Trump perdesse totalmente a cabeça e fosse atrás de pessoas como European Union. Com certeza. Quero dizer, se ele vai atrás de alguém como o Tucker, quer dizer ameaçar ir atrás do Tucker? O cara tem, tipo, 4 ou 5 milhões de pessoas assistindo ao programa dele cada vez. Exatamente. Isso é usado. Pois é, isso é usado. Beleza, meu irmão, certo. Obrigado. Falamos depois, European Union, sempre falo. Obrigado a todos por estarem conosco. Até a próxima.